Meus amigos, eu até esperei um pouquinho pra gravar. Fui lá na coletiva, eu tô aqui na vila ainda, voltei pra subir no 78, né? Eu fui na coletiva, mas eu não queria escutar muito hoje porque hoje eu acho que o Kleber fez o que tinha que fazer. Pra mim, o erro dele foi só um pouco antes até do lance que muda completamente o jogo, né? Que eu já vou falar já já. Eu teria, ainda comentei com o Bruno Lima, tô até começando a falar do Kleber porque eu de verdade acho que ele acertou hoje, eu não vou falar mais dele. Eu teria colocado o Bom Tempo no Barreal, só para ter um pouquinho mais de força pelo lado direito. O Barreal estava cansado, apesar de ter feito um bom jogo. Então eu falei, pô, eu vou escutar o que do cara hoje? Eu entendi a estratégia dele. O time fez um jogo decente e não ganhou por uma situação que não tem que acontecer e que a gente vai falar, né? Então hoje realmente eu falei, bom, não faz nem sentido eu ficar lá esperando, escutando, porque eu acho que ele acertou, acho que ele acertou em tudo. E até uma das coisas que eu pensei em ter como dúvida, eu falei, pô, faltou um pouquinho o Santos atacar a área, né? E seria esse cara, o centroavante normalmente, né? Claro. Não que o Tiquinho faça isso, porque ele não tem tanta mobilidade, mas o David faz um pouquinho, enfim. Mas ele explicou na coletiva que a ideia era sempre o Guilherme ter essa liberdade ou um dos meias entrar na área. Até acho que faltou um pouquinho disso, mas aí não é culpa da estratégia dele em si. Então, de verdade, eu entendi a explicação. Já acho que valia a pena vir gravar o vídeo. Então por isso, né, até esperei um pouquinho, tô gravando agora quase uma hora depois do jogo, são 6h50. Mas o Santos hoje fazia uma boa partida. O Santos hoje enfrentou um bom time, que é o Botafogo, que jogou melhor no geral, não só na parte ofensiva, mas eu acho que no geral também limitou muito bem o Botafogo. O Botafogo não teve quase chances de marcar, né? Pelo menos na primeira etapa. Até deve ter um chute de longe, né? Que o Brasil encaixa, enfim, outra escapada, nada demais também. Mas no geral, a gente, você pode até argumentar, a gente também teve uma chance muito perigosa, mas teve uma finalização do Barreal pra fora, né? Perto, uma do Escobar, uma do Roleiser, uma do Neymar, aquela que ele arranca, né? Enfim, o Santos teve chance no primeiro tempo, no segundo também, né? A do Barreal na trave, que depois foi marcado impedimento. A do Guilherme, que passa muito perto. Aquela outra que é um cruzamento, né? Que é o Barreal toca na segunda trave, o Guilherme não acompanhou e não alcançou, enfim. Várias oportunidades. Então, no geral, acho que o Santos não sofreu e criou chances. Então, cara, e aí... Quando o seu melhor jogador faz uma cagada daquela, aí é foda, né? Aí é foda, pra falar o português, porque... Na hora eu ainda pensei, porra, ele foi empurrado, né? Eu vi o lance na hora, eu falei, porra, foi empurrado. Aí vi o lance de novo, vi depois o replay, né, claro, no computador ali. E aí eu falei, não, porra, aí não, né? Até tem um contato, mas ele não foi empurrado. E aí é aquilo, se ele não força esse toque de mão, ele abre a mão e toca, se ele vai de cabeça, vira o corpo, né, um pouquinho, ou tenta de cabeça mesmo, o pé do cara tava aqui já. Ia ser pênalti. Ou pelo menos, bom, não ia ser expulso, né? Porra, tem VAR, caralho. Aí é foda, né? De novo, desculpe os repetidos palavrões, mas é complicado, porque você faz um jogo muito interessante dentro da sua casa, um clima hoje que tava muito bom. Pode ser por conta da camisa, né? A vitória no último jogo valendo, né? O amistoso, nem tô contando. Então tinha que aproveitar essa sequência, embalar, né? E aí você vê, pô, outros times, né, perderam ali, o Vasco perdeu, que estão próximos do São Paulo perdeu, o Sport que tá atrás perdeu, o Juventude perdeu até na mesma hora, inclusive, que a gente, né? O jogo faz 4. Então, porra, era pra emendar, era pra fazer uma boa sequência, sabe? E aí você enfrenta o Fortaleza tá jogando agora contra o Flamengo, né? Não sei quanto é que tá, acho que ainda tá 0x0. Aí você enfrenta os caras fora. Antes do Mundial, você de repente buscava um ponto lá, alguma coisa e vê, né? O importante é terminar fora da zona do rebaixamento. Sairia da zona, né? Se vencesse hoje. Se empatasse, eu acho que não, né? Mas você... um drone aqui, voando aqui em cima. A luzinha vermelha aí. Enfim, você teria, fora da zona do rebaixamento, você tem um relaxamento, né? Durante a pausa aí pro Mundial, que agora para pra data FIFA, né? São 10 dias sem jogo. O Santos volta a jogar dia 12 contra o Fortaleza. E aí depois para e só volta dia 13 de julho. Um mês parado. Enfim, então era a sequência, era pra emendar. E aí, mais responsabilidade.
uma responsabilidade que... Ó, gatinho. Responsabilidade que não pode acontecer, né? Condiciona completamente a partida. O Santos já estava um pouquinho cansado já, mas ainda assim criava chances. E aí, a gente sabe que sem o Neymar, o psicológico do time morre praticamente. A existência dele faz os caras terem mais confiança. E aí sem ele, o time já recua. Claro, um jogador a menos também, fica mais com as linhas atrás. Aí o Botafogo chega e faz um gol lá, que um puta gol merda, né, ainda por cima. Um cruzamento que pinga na área, ninguém vai na bola, nem o Bastos, nem o Zé Ivaldo. Nem acho que foi falha deles, acho que falha geral da defesa. Aí o Brasão não alcança, enfim. Muito difícil até falar. Foi uma responsabilidade do Neymar que custou a vitória. Bom, não sei se a vitória ia chegar, pelo menos custou um ponto, pronto, vamos falar assim. Enfim, então uma alternativa interessante é do Kleber, né? Hoje, acabei que eu nem falei ainda da escalação, né? Foi o Gabriel Brasão, Escobar na direita, Zé Ivaldo, Basso e Souza, Rincon, Zé Rafael e o Neymar. E aí você tinha o Roleiser meio próximo do Neymar ali, o Barreal na direita, o Guilherme na esquerda, mas com mais liberdade ali para flutuar, o Neymar também, enfim. Então meio que não sei se a gente pode definir como um 4-2-4 ou sei lá, o que a numeração ali, 4-3-3 com o Neymar de falso 9, o que você preferir explicar, precisar ali em números, né? 4-4-2, 4-2-4, enfim, foda-se. Mas o posicionamento deu essa liberdade aos jogadores ali da frente e eu gostei dessa ideia, porque faltou um pouquinho atacar a área, eu até achei, mas é que nem Barreal, nem Neymar, nem Roleiser são esses caras. O Guilherme é um pouco, mas aí esbarra um pouquinho na falta de qualidade, na falta de entendimento até das movimentações dos jogadores, né? O Neymar, o Roleiser, enfim. Mas a estratégia foi interessante, o Santos criou, os jogadores jogaram próximos um do outro, o próprio Barreal buscou muito o Roleiser por dentro, o Roleiser também próximo do Neymar, o Neymar criou, quando teve também gente para jogar curto. Então a estratégia foi interessante, isso que eu falei no começo, né? A escalação foi essa até. Acho que especialmente a boa partida também de leitura do Zé Rafael foi muito interessante, acabou deixando o Savarino, por exemplo, pouco ligado no jogo, né? O Savarino não fez uma boa partida, muito por conta da marcação do Zé, e é um cara muito importante para o funcionamento do Botafogo. O Arthur, que tinha alguns escapes pela direita, mas também nada demais, né? Enfim, então é o que eu repito, a estratégia deu certo, faltou fazer gol até a expulsão. Enfim, tentando pensar se faltou falar alguma coisa para depois eu falar de jogador a jogador, né? Mas eu acho que não, acho que foi isso, um bom público, né? Como eu falei, o clima é bem legal, né? 13 mil e tantas pessoas aqui. Enfim, faltou uma coisa assim, se falar jogador a jogador. A gente queria, eu e Bruno Lima, ficamos esperando o presidente Marcelo Teixeira sair lá do seu camarote, quando acabou o jogo, para buscar falar com ele, né? E os seguranças já fizeram um cerco bem antes e já não deixaram nem a gente passar para ir para perto do camarote e falou: bom, segura aí, rapaziada, segura aí, não vem aqui não, porque o presidente vai passar batido. E aí o Bruno Lima falou: mas não vai poder falar com ele? Ele não vai querer falar com ninguém? Ele falou: não, ele vai passar batido, vai passar direto, não vai falar com ninguém. Tem que dar cara, presidente, botar a cara a tapa, o senhor é o responsável. Não tem mais teu CEO aí, né? Que você adorava usar como escudo público. Vai ter o Alexandre Matos aí daqui a pouco, vai ser outro escudo. Você tem que aparecer, tá? Tem que aparecer. E não apareceu. Quero saber o que vão fazer durante a pausa pro Mundial. Vai dar férias? Quanto tempo? Vai treinar? Vai buscar quem no mercado? Tem janela abrindo amanhã. Amanhã é dia 2, amanhã tem janela. Tinha que estar apresentando o jogador amanhã, porque ainda assim... faltam algumas peças. O Pituca hoje entrou em campo, o Schmidt entrou em campo, completaram 7 jogos, não podem ir mais para outros times do Brasil, porque não vai poder jogar o Brasileirão. São peças que você quer ter no seu elenco? Eu não quero. O Pituca para mim hoje entrou se escondendo. Então vai buscar gente? Tinha que chegar gente amanhã. Enfim. Aí o presidente não apareceu. Jogador, o Brasão não fez uma boa defesa, né? No lance que o Botafogo até pediu pênalti. Eu não vi esse lance, não vi se a bola bateu na mão naquela hora do Souza. Mas enfim, o árbitro marcou, né? Até teve que participar um pouquinho mais com o pé hoje e não estava bem, né? Fez alguns lançamentos para fora, mas não acho que teve culpa no gol. O Escobar teve alguma dificuldade marcando pelo lado direito.
o que eu acho que era até esperado para ele entender o lado direito. O posicionamento do corpo, uma coisa que eu falei no vídeo aqui, do Souza Escobar, né? Toda a situação, se o Escobar pudesse ser improvisado, enfim. É a questão do posicionamento que ele precisa fazer o corpo dele para marcar. Mas ele não foi mal. Um lance ou outro, num ataque, finalizou uma bola, né? Inclusive, que foi para fora, e a outra acho que o John defende, acho que é ele, né? Aquela que ele manda rasteiro, enfim. Mas fez um jogo interessante. Teve um pouquinho de dificuldade no começo, tomou cartão amarelo até, né? Enfim. Mas acho que fez uma partida interessante. O Zé Rivaldo foi bem, também achei bem. É que o lance do gol eu preciso ver de novo, pra ver se foi uma falha dele, do Bastos, mas eu acho que foi uma panezinha geral, né? Mas tipo, não foi aquele lance, nossa, é culpa desse cara. Aquele gol que você toma e fala, puta merda, por quê? Tipo, eu fiquei assim, a bola entrou, eu só desabei, entendeu? Mas acho que fez um bom jogo. Atenção às próximas palavras que eu irei falar agora. O Bastos fez um bom jogo. E eu preciso ser justo aqui. Eu acho que é um jogador limitado, acho que não tinha que estar no Santos, mas fez um bom jogo. Tem ali as suas questões com a velocidade, né? Um jogador lento, mas fez um jogo interessante. O Souza pela esquerda também deu alternativa. Até em um lance ele pediu um pênalti até, né? Eu acho que não foi, pelo menos eu não vi de novo, mas deu alternativas, passou pelo lado esquerdo. Eu acho que o Guilherme até poderia ter soltado mais a bola para ele, principalmente no segundo tempo, mas enfim, né? O cruzamento, acho que do lance do Neymar é dele, né? Se eu não estou enganado. Enfim, eu acho que fez um bom jogo. O Rincon fez um jogo interessante, saiu machucado. Eu ainda acho que ele é um cara que demora um pouquinho para tomar as ações, né, em campo. Então, por isso eu preferia preferia o bom tempo. Até pretendo fazer um vídeo disso, mas enfim, esses dias aí a gente vai ter mais tempo por causa da data FIFA, eu faço. O Zé Rafael fez uma partida espetacular do Zé Rafael. Saiu pelo cansaço, imagino, né? E também ali pela hora do desespero, né? Fez uma partidaça. O Zé. Eu vou deixar o Neymar por último, tá? O Roleiser, eu também acho que foi bem quando teve perna. Precisa finalizar melhor só, né? Ele teve uma chance que foi até aqui na área, né? Que ele tá no outro lado ali, né? Da área aqui em frente ao 7-8. Ele tabela com o Neymar, abre espaço e bate pro gol pau, né? Pra fora, mas é um jogador que cria muito, um jogador que se entende com o Neymar, porque tem muita qualidade técnica, né? Então, foi bem. Só precisa finalizar um pouquinho melhor. O Barreal também fez um bom jogo pra mim. Acho que só no segundo tempo, acho que ele morreu, né? Morreu muito, e aí não tinha o que fazer. Mas é um jogador também técnico, né? Um jogador que pode ajudar bastante. Finalizou 2 vezes hoje, né? Uma na trave e outra pra fora, enfim. Quem mais? O Guilherme. Cara, ele se enrola em alguns momentos com a bola, tropeça, demora um pouquinho pra tomar as decisões, mas assim, foi quem teve alguma, como é que eu posso dizer, alguma força ainda depois da expulsão do Neymar pra correr, pra marcar, pra ficar lá na frente, indo marcar o zagueiro. Não vou falar que ele fez um jogo ruim hoje não, tá? Quase fez um gol, aquele lance que ele corta pra direita e chuta, ele irrita um pouquinho, né? O que eu falei, aquele lance do Neymar, que o Neymar dá arrancada e o John espalma, se ele acompanha, o rebote cai no pé dele, mas ele parou no meio da área e ficou olhando, não pode. O lance lá também, que é naquele gol lá, que sai o cruzamento, o Barreal toca de cabeça e ele não acompanha, o zagueiro tira. Se ele dá um passinho na frente, acompanhando a jogada, ele faz o gol. Mas eu entendo a necessidade dele em campo, ele fechou o lado esquerdo muito, com muito vigor, né, físico, o jogo inteiro. Em alguns momentos até ele orientou o Souza um pouquinho errado, mas assim, de verdade, eu não acho que ele fez um jogo ruim hoje não, tá? É que eu acho que dá pra ter uma opção melhor que ele, se você quer um cara marcador, um cara forte fisicamente, enfim, que vai te entregar também no ataque, né? E o Neymar, veja bem, o Neymar não fazia um jogo ruim, de verdade, eu não acho. Eu já vi algumas reações aí, o pessoal falando que jogou nada, jogou porra nenhuma, se arrastou, não acho. É óbvio que ele não vai arrancar mais, gente, igual ele arrancava em 2011, não vai fazer mais isso, esse jogador não existe mais. Mas é um cara que tecnicamente acha muitos passes, é um jogador que ainda consegue enganar muitos adversários com o drible. O Marlon Freitas ficou perdidinho com ele no primeiro tempo, driblou o Jair em 2 oportunidades muito bem. O Guilherme, por exemplo, não passou uma do Jair. Mas assim, tudo isso vai pra lata do lixo quando ele é expulso da forma tão imbecil que ele foi expulso. Desculpa a palavra, é imbecil a forma que ele foi expulso.
Aquele cartão amarelo já foi sem necessidade, né? Ele faz uma falta besta, levanta a perna demais, então eu entendi o cartão. Apesar do árbitro ter sido sem critério, picotou o jogo, atrasou a gente toda hora, né? Toda hora o Santos ia cobrar falta rápida e parar. O Botafogo podia cobrar rápido. Cartão pro Botafogo demorou pra caramba. Mas enfim, a expulsão foi correta, não tô falando isso, que foi errada não, tá? Só que o árbitro irritou pra caralho. Mas enfim. Juan Cruz e Ângelo aqui, ó. Os dois ali. Bom, o que eu dizia, então, ele fez um bom jogo, só que tudo isso vai pra lata do lixo quando ele toma uma atitude imbecil daquela. Toma o cartão, depois... eu nem digo tanto, o pessoal fala, ele foi reclamar pra caramba no intervalo. Mas tinha que reclamar mesmo, o juiz não tava seguindo o mesmo critério, passando sem Botafogo. Mas aí, aquele lance é inexplicável, você olha várias vezes, é que eu só olhei duas, né? Mas tipo, você pensa, porra, ele podia ter colocado a cabeça, ou ele podia ter virado o corpo na frente do cara. Não tem sentido ter esticado a mão, cara. Por mais que ele não alcançasse, tá bom, né? Beleza, tentou e não alcançou. Mas eu acho que ele põe o corpo na frente e sofre pênalti. O cara levantou o pé pra caramba. Não tem sentido nenhum. Já pensou se ele não renova? Esse é o último jogo dele aqui na Vila, sendo expulso uma derrota em casa? Na reestreia da camisa histórica e tal. Pô, difícil, né? E assim, não é o tipo de... é o que eu tô falando, por exemplo, se ele não alcança a bola, você fica, porra, errou, mas tá bom, né? Fazer o quê? Tentou ali, errou, um gesto técnico, acontece. Agora, se você levantar a mão e ser expulso, porra, não tem sentido nenhum. De verdade, não tem sentido nenhum. É absolutamente inexplicável isso. E até o Kleber Xavier foi perguntado ali enquanto eu estava na coletiva, ele falou, a gente já trata essas coisas internamente, alguma coisa assim, tipo, teve a cobrança e tal, enfim. Eu duvido que tenha tido essa cobrança, mas precisava ter. E seria de muito bom tom, antes da próxima rodada, aproveitar esse tempo aí, ele, pai dele, sei lá, o staff, chegasse e falasse, olha gente, vamos renovar agora. Não vamos renovar, tudo bem, mas decide logo. Chega, dá uma resposta e deixa o Santos sabendo da situação, né? Gol do Flamengo contra o Fortaleza, acabou pintada a notificação aqui no SofaScore. É bom pra gente esse gol também. Então assim, seria de muito bom tom aparecerem já nessa data FIFA logo e falar, gente, vamos ficar, gente, vamos sair. Pro Santos poder se programar. Porque eu sigo achando, o Santos melhora com ele, os jogadores têm mais confiança com ele e sem ele o time fica todo cagado. Mas ele não pode fazer o tipo de coisa que ele fez hoje. De jeito nenhum. Enfim, dos que entraram, os três, David, Tiquinho e Schmidt, nem teve tempo de nada. O Pituca pra mim entrou muito mal, entrou pra marcar e nem se apresentar pro jogo se apresentou, então me irritou isso. Se esconde do jogo, até o Rincon aparece mais mesmo com todas as limitações físicas que tem. E agora você não vai poder negociar ele como troca aqui no Brasil, quero ver o que vão fazer. Eu tô esquecendo alguém, que foi outro. O Bom Tempo. Ele até entra pelo lado esquerdo, que eu não entendi. Pra mim deveria ter entrado no lado direito, ter tirado o Barreal. Mas enfim. Não acho também que mudou o jogo alguma coisa. Enfim. Ver o que vai fazer nessa... Opa, vou segurar aqui. Ver o que vai fazer nesse tempo parado. Vão querer demitir? Vão querer mudar a rota do trabalho? O Alexandre Matos vai chegar aí e vai querer trazer outro técnico? Não sei, precisa ser analisado. Mas hoje eu teria visto uma evolução. Hoje sim. Que foi colocado a perder por um erro imbecil. É isso. Amanhã a gente volta. Valeu, tchau.